E aí, beleza galera? Hoje eu vou falar sobre esse grande álbum de estreia, Bathory, que ajudou a definir o black metal. E também vou falar sobre o começo dessa grande banda lendária, Metal. O Bathory foi criado em 1983 em Vällingby, Estocolmo, Suécia, formada pelo Thomas Borge Forsberg, mais conhecido como Korn. Ele usava outros pseudônimos como Ace Shot, Ace Spike Backstage. Aos seus 17 anos, após já ter participado de duas bandas, chamada Agnosticum e Street Skill, ele decide formar uma banda influenciada por Motorhead, Black Sabbath e GBH. Assim colocando anúncios nas lojas de música e estúdios de gravação em Estocolmo. Responderam ao anúncio o baterista Jonas Åkerlund, o Vance McBurdy, e Fredrik Melander, o Flader, por baixo. Eles depois ainda fizeram alguns testes para adicionar um quarto integrante para a banda, um segundo guitarrista ou um vocalista. Nos primeiros meses de ensaio não faltaram músicos interessados, mas acabavam desistindo quando eram apresentados a proposta do Bathory. No início, com uma temática nas letras mais sombria. Um músico chamado Bjorn Christensen, The Animal, ainda tentou como vocalista, mas durou pouco tempo na banda, logo saindo porque Corton não gostava do jeito dele cantar, e assim Corton passou a exercer a função de vocalista e guitarrista da banda. O nome Bathory foi tirado da condessa húngara Elizabeth Bathory, do século XVII, conhecida segundo as histórias que se banhava no sangue de mulheres jovens para se manter eternamente jovem. De acordo com Corton, ele estabeleceu o nome Bathory depois de uma visita e ver uma exposição chamada Bloody Countess no Museu de Cera de Terror em Londres, o London Dungeon. Corton trabalhava meio período na gravadora Typhoon Records, que era de propriedade de seu pai, Stig Borge Forsberg, o boss. No final de 1983, a gravadora estava montando uma compilação de músicas das bandas de metal escandinavas. Então a Typhoon pediu para o Bathory duas músicas para essa compilação. O álbum chamado Scandinavian Metal Attack Volume 1 foi lançado no começo de 1984. A capa do álbum trazia uma pintura da Batalha de Thor contra os Gigantes de 1872, em Martin's Cure. Foi o primeiro registro do Bathory com duas faixas, Sacrifice e The Return of Darkness em livro, que se percebe um som mais puxado por speed metal, lembrando as influências do Motorhead. Inesperadamente, as faixas de Bathory atraíram uma grande quantidade de correspondências de fãs. Logo depois, a Typhoon pediu ao Corton para gravar um álbum completo. Após a gravação das músicas para o Scandinavian Metal Attack, Jonas Åkerlund e Fredrik Melander saíram da banda. Então Corton convida dois ex-membros de sua ex-banda de punk, Street Skill, na qual já havia tocado guitarra por algum tempo. Rickard Bergman, por Riba, para o baixo, e Johan Elven, por Jolle, bateria, para a gravação de seu primeiro álbum. Mas Johan Elven logo saiu da banda, dizendo que ia começar a se preparar para entrar na Marinha da Suécia. Um pequeno inconveniente que foi resolvido quando Corton entra em contato com Stefan Larsson, que ele havia escutado tocar bateria em uma fita cassete da banda Obskis Prass. O álbum foi gravado em junho de 1984 na Heavenshore Studio, que era uma garagem convertida para estúdio de gravação, em Estocolmo, e mixado pela Elektra Studio. O estúdio tinha um gravador caseiro de 8 canais devido ao baixo orçamento da banda. Eles recorreram a um gravador de meia velocidade para encaixar tudo em uma fita master. Eles também trabalharam rapidamente a gravação e a mixagem foram feitas entre aproximadamente 32 e 56 horas. Produzido pelo Corton e o Bost, foi lançado em outubro de 84.
através da Typhoon Records. Anos depois foi reeditado pela Black Mark Productions. Todas as letras foram escritas pelo Quantum. O título desse álbum era para se chamar Pentagramaton, mas esse nome foi descartado depois que muitas pessoas liam Pentagon. O pentagrama que havia na capa foi movido para a parte de trás do encarte. Em seu lugar foi colocada a imagem de um bode, de uma parte retocada de um desenho feito pelo Joseph Smith em 1981 para o livro Wits, de Erica John. A capa era para ser originalmente impressa em ouro, no entanto era caro demais para ser usada, então o quarto pediu que fosse o mais próximo do ouro. O resultado foi mais de uma cor amarelada. No fim, Quarto acabou não gostando depois das primeiras 1000 prensagens. Na época, foi mudado para o preto e branco. A capa amarela tornou-se um item de colecionador, conhecida como The Yellow Gold. O lado A do álbum foi rotulado de Side Darkness e o lado B foi chamado Side Evil. O álbum traz uma pegada mais rápida e agressiva, músicas recheadas de riffs nervosos e obscuros, muito distorcidos. Os vocais do Quantum, gritos horripilantes, rasgados, estridentes e ásperos. A bateria com batidas firmes e diretas. Abre com a faixa Storm of Damnation, uma introdução sombria combinando efeitos de sino, vento e trovão num tom assustador. Em seguida se encaixa com o riff sinistro de Hate, que tende a soar muito próximo ao thrash, mas com uma sonoridade obscura e muito mais cru. Reaper, riffs cativantes, um ataque de fúria com uma vibração sinistra. Necromancy possui uma levada delirante e hipnótica, com os riffs obscuros. Sacrifice, com uma sonoridade mais crua e malvada, soando diferente da compilação Scandinavian Metal Attack. Inconspirância, Riff Satan, Armageddon, Raising the Dead, War, mantém a pegada com clima obscuro, vocais tenebrosos, riffs infernais e uma sonoridade caótica, sem perder o peso e a velocidade. O primeiro álbum do Bathory ajudou a definir o black metal, com uma produção simples, vocais estridentes, temáticas obscuras e uma atmosfera pesada e caótica. O primeiro registro do black metal nas terras escandinavas, com músicas que viraram verdadeiros clássicos, até hoje influenciando diversas outras bandas. É isso aí, se você curtiu esse vídeo sobre o álbum Bathory, deixe seu like ou algum comentário e se inscreva no canal Metal.